Senhor. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveram Lucas, capítulo de número 1, verso de número 46 até o 56. Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveram Lucas, capítulo de número 1, verso 46 ao 56. Enquanto os irmãos se encontram, eu quero louvar a Deus mais uma vez por estar aqui. Agradecer ao pastor presidente desse campo, pastor Gessé, na qual nós desfrutamos de uma boa amizade, sua esposa Miriam, seus filhos, os demais pastores, demais que compõem a mesa diretora desse campo, toda a coordenação do ciclo de oração, todas as irmãs que compõem esse lindo congresso, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Lucas capítulo de número 1, verso 46. Hoje pela manhã eu falava e dei um testemunho acerca do meu filho. Várias pessoas perguntou: pastor, mas e o seu filho? Diz à noite eu falei: então meu filho está bem. Ele passou por aquela cirurgia aos 8 anos de idade, ele tem 22 anos. Se você quiser conhecer ele e a minha família, entre lá na minha página, pastor Silas Ronaldo, com C, o Silas diferente, é com C. Entra lá, você vai conhecer toda a minha família. E eu estou precisando de mandar meu filho para o interior. Doido que fica no interior, não é que fica na cidade não. Casar lá no meio do interior e ficar quietinho na cidade não é coisa que presta não. Modéstia à parte, ele é muito bonito, puxou a mãe dele. O Evangelho de Lucas, capítulo de 1, verso 46 ao 56, diz assim: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurados, porque me fez coisas grandes, o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos do pensamento do seu coração, depôs nos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua prosperidade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Podeis sentar, que Deus abençoe. Eu não quero ser cansativo, irmãos. Eu vou procurar ser bem sucinto as minhas palavras, visto que a minha garganta também já não está suportando muito. A semana passada toda falando, e acaba que a gente vai enfrentando alguns contratempos, a garganta vai sumindo a voz, mas Deus vai nos abençoar nessa noite. Eu quero, dentro desse texto que eu li para os irmãos, extrair algumas lições sobre a vida dessa mulher, Maria. Visto que nós estamos em um seminário feminino para toda a igreja participar, mas voltado ao público feminino, eu quero extrair então aí algumas lições sobre a vida de Maria. Segundo os historiadores, o evangelista Lucas, ele é o homem que mais escreve sobre boas novas. Você não vai encontrar em nenhum outro evangelista a essência de boas novas como está registrado no Evangelho de Lucas. Além do mais, os historiadores dizem que o Evangelho de Lucas é o evangelho mais completo dos evangelhos. E aqui vale destacar que os comentaristas bíblicos não estão dizendo que Mateus, Marcos e João faltaram alguma coisa neles por acharem o Evangelho de Lucas o mais completo. Não é isso, vou repetir. Os comentaristas bíblicos dizem que o Evangelho de Lucas é o Evangelho mais completo dos Evangelhos. Mas isso não significa que Mateus, Marcos e João tenha falhado em alguma coisa. Não é dentro desse contexto que os comentaristas dizem acerca de Lucas. O que leva os comentaristas então a dizer que esse é o evangelho mais completo dos evangelhos? Primeiro, vale ressaltar que Lucas é um personagem que lida com gente. Lucas é um médico e ele entende
da essência da vida. E tudo aquilo que Lucas escreve, Lucas faz com que a história torne-se grande. O que é isso, pastor? Lucas não omite nada na história. Lucas, quando quer falar de alguém, ele traça os detalhes de todo o comportamento daquela pessoa. Quer ver uma coisa? É só Lucas que apresenta Jesus como homem perfeito. Não estou dizendo que os outros evangelhos não dizem, mas Lucas, de uma forma muito objetiva, ele diz que Cristo, Jesus, é o homem perfeito. Só Lucas mostra que o seu nascimento foi um milagre. Só Lucas diz que a sua morte foi um sacrifício. Só Lucas diz que a sua ressurreição foi um brado de vitória. Só Lucas diz que a sua ascensão foi a evidência da sua obra completa. E é só Lucas que, quando vai narrar a história de Jesus, Lucas narra a história em todos os detalhes. Se você olhar para João, quando fala do nascimento de Jesus Cristo, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Acabou. Você não vai ver mais João falar como é que Jesus nasceu. Ele só disse que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E agora ele passa a narrar já os feitos que esse verbo encarnado fez enquanto esteve aqui nessa terra. Se você olhar para o Evangelho de Marcos começa falando de João Batista e não de Jesus Cristo. É uma forma muito superficial que Marcos fala do nascimento de Jesus. Mateus é aquele que tira um tempo mais apropriado para falar sobre Jesus. Ele narra a genealogia, mas Lucas, ele narra desde a concepção de Jesus até a sua ascensão. Por isso os historiadores dizem que Lucas é o evangelho mais completo. Lucas não diz que Jesus nasceu, não. Lucas diz que Maria engravidou. Maria passou alguns meses grávida. Maria teve alguns contratempos. Maria vai fazer com que a sua gravidez seja uma gravidez compartilhada com mais alguém. Eu vou provar isso na Bíblia. A Bíblia deixa claro então que Lucas, ele faz questão de narrar todos esses pormenores da Bíblia. Mas há um assunto dentro do Evangelho de Lucas que também é considerado pelos autores, pelos comentaristas bíblicos, como um dos assuntos mais relevantes da história que Lucas conta. Qual é, pastor? O que os historiadores dizem é que a história que Lucas narra de Maria torna ou faz com que o Evangelho de Lucas tenha uma relevância ainda maior. Por quê, pastor? Vou repetir. Nem todos os outros evangelhos dão tanta atenção para Maria quanto Lucas dá atenção aqui. E aqui vale lembrar que quando falamos de Maria, há dois extremos. A gente não pode ir nenhum extremo e nem no outro. Por quê, pastor? Eu tenho certeza que você já ouviu dizer alguma coisa acerca de Maria e chega ao extremo aquilo que eles dizem de Maria. Tenho certeza, se alguém veio do clero romano, não estou falando mal da religião, não é isso, mas se alguém veio do clero romano, cansou de ouvir dizer que Maria era mãe de Deus. Mentira, nunca foi mãe do Deus. Ela foi mãe de Jesus Cristo encarnado, porque Deus não tem mãe. Deus não precisa de ser gerado. Ele foi gerado aliás, ele existe desde a fundação de todas as coisas. Mas a gente cansou de ouvir que Maria é mãe de Deus. A gente cansou de ouvir que Maria é a rainha do céu. Deus não foi casado com ninguém, mas a gente cansou de ouvir que Maria é a rainha do céu. Ainda hoje dizem que Maria é imaculada. Não, ela não é mais. Ela teve alguns outros filhos. Então nós precisamos tomar cuidado para não irmos ao extremo de colocar Maria num pedestal que ela não precisa de estar. Não é que ela não mereça, porque nós a honramos como sendo a mãe do Salvador, aquela que foi achada graça por Deus para que dentro do seu ventre nascesse o Salvador da humanidade, aquele que eu e você servimos nessa noite. Porém, há aqueles que não reconhecem Maria e sequer
faz menção dessa mulher, que não é o caso de Lucas. Aqueles que acham que Maria não tem papel fundamental nenhum na história, e tem, porque ela é a mulher que acha graça para gerar Jesus Cristo. Então ela tem um papel extraordinário na história. Porém Lucas, ele não vai colocar ela num patamar que ela não precisa estar, e nem vai colocar ela no outro extremo, aonde ela não deve estar. Lucas vai trabalhar com Maria, apresentando a mim e a você, essa mulher, de uma forma com que eu e você tenhamos a nítida compreensão qual é o papel dessa mulher na história. Mas de uma coisa é certa, Lucas não escreve acerca dessa mulher porque essa mulher é rica. Não, você não vai ver Lucas falando da história dessa mulher. Lucas não escreve acerca dessa mulher porque essa mulher é a filha de um príncipe ou é uma princesa. Não, Lucas não vai escrever acerca dessa mulher porque essa mulher mora em um lugar nobre. Também não, porque vale lembrar que Maria é uma mulher simples, uma mulher pobre, que está para casar com um homem pobre, e não desfazendo da função de José de carpinteiro. Mas José também vem de uma família pobre. Maria então não está sendo mencionada por Lucas porque é uma mulher de destaque na sociedade. Maria não tem destaque na sociedade onde ela vive. Aliás, a sociedade onde ela vive sequer é mencionada pelos grandes estudiosos da palavra de Deus. Vamos lá, a Bíblia vai deixar claro que Lucas está narrando acerca de uma mulher pobre, que está para casar com um homem pobre, que nasce numa cidade pobre, e que essa cidade é menosprezada por todos. Meu Deus! Entre todas as cidades, que o maior historiador da época, que viveu 300 anos depois de Cristo, chamado Flávio Josefo, vai narrar, a única cidade que ele não faz questão nenhuma de contar nada dela chama-se Nazaré. E é fato que Nazaré não tem prestígio, porque Jesus reúne agora os seus discípulos e ele encontra Filipe. E Filipe está empolgado porque encontrou Jesus. No percurso da caminhada, Filipe encontra um jovem chamado Natanael. E Filipe diz assim: Natanael, nós encontramos o Messias. Aí Natanael vai dizer assim: e de onde é que ele vem? Aí o Filipe vai dizer: de Nazaré. O que é que Natanael responde para Filipe? Vem alguma coisa que presta daquele lugar? Vem alguma coisa boa daquele lugar chamado Nazaré? Filipe está dizendo: não é possível que o Salvador nasceu naquele lugar. Vocês estão enganados. Nazaré não tem nada. E não tem nada mesmo. Por que você diz isso, pastor? Eu tive o privilégio de ir nessa cidade. É uma cidade simples até hoje, pobre até hoje, não tem muito prestígio, não tem comércio, não tem nada. É uma cidade, praticamente ela está compondo só aquelas outras cidades, mas ela não tem nada. É uma cidadezinha simples. O guia que caminha com a gente nem faz questão de parar lá. Olha, essa aqui é Nazaré, onde José e Maria viveram quando Jesus nasceu. Mas quando você chega em Judá, em Belém, aí é todo um contexto. Desce para a manjedoura. Mas Nazaré só passa dizendo: aqui que moravam José e Maria, só isso. Mas Lucas não está escrevendo por causa de tudo aquilo que Maria representa na sociedade, que a cidade dela tem destaque, que Maria é nobre, Maria é filha de uma princesa. Não, Lucas está escrevendo acerca de Maria porque aquilo que Maria carrega é sobrenatural. Vou repetir: Lucas faz questão de narrar a história de Maria, porque se Maria não entrasse no cenário bíblico, Jesus não estaria aqui. Aliás, talvez estaria, porém, mas Lucas vai deixar, talvez não, com certeza, porque foi promessa. Mas Lucas faz questão de narrar a história dessa mulher, mesmo sendo simples, porque aquilo que está dentro dela, como diz o apóstolo Paulo, o vaso é de barro mesmo, mas a glória que está dentro é maior do que o vaso que a carrega. E o texto que eu li com os irmãos é um cântico que essa mulher está entoando a Deus. Por que, pastor? A Bíblia vai dizer aqui nos versículos que eu li com os irmãos que Maria ouve dizer que a sua prima Isabel está grávida. E a Bíblia diz que Maria sai da sua casa com o objetivo de visitar a sua prima Isabel. Olha para cá. Maria vai sair de Nazaré
até as montanhas da Judéia, aproximadamente 100 quilômetros Maria vai percorrer. Das montanhas, ou de Nazaré, às montanhas da Judéia, Maria vai andar 100 quilômetros. Andar 100 quilômetros hoje não é tão difícil. Você tem carro, você tem algum tipo de animal, você tem moto, tem bicicleta, você tem Uber em Belo Horizonte, 99, você tem táxi, você tem trem, metrô, ônibus, mas naquela época não. Você precisava de empenhar um esforço a mais. E o texto está dizendo que Maria agora está saindo de Nazaré e indo até as montanhas da Judéia visitar a sua prima Isabel. O texto diz que quando Maria agora percorre todo esse percurso de aproximadamente 100 quilômetros e chega nas montanhas agora da Judéia para encontrar a sua prima Isabel, a Bíblia diz que ao chegar na casa de Isabel, que estava gerando agora aquele que seria o que abria os caminhos ou aplainar os caminhos para a chegada do Messias, diz a Bíblia que estava sendo gerado no ventre de Isabel. E quando Maria saúda Isabel, a Bíblia diz que aquilo que está gerado em Isabel reconhece quem está sendo gerado em Maria. Olha aqui, Maria chega na casa de Isabel para cumprimentar a sua prima. A Bíblia diz que o que está sendo gerado dentro de Isabel reconhece quem é que está sendo gerado dentro do ventre de Maria. E é tão notório que a Bíblia diz que aquele que está no ventre de Isabel reconhece quem é que chega na sua casa, porque diz a Bíblia que no ventre ele salta de alegria. Sabe o que é isso? Aonde Jesus chega, o ambiente é diferente. Aonde Jesus chega tem glória, aonde Jesus chega tem aleluia, aonde Jesus chega tem gozo, aonde Jesus chega ele muda o ambiente, aonde Jesus chega a presença dele chega também. E é por isso que nesse congresso você está adorando o nome dele, porque ele não marcou encontro conosco aqui não, ele está presente nessa casa, ele está no nosso meio, desde o primeiro culto, desde o primeiro momento que colocaram no coração o objetivo de fazer esse congresso. Jesus está presente nessa casa, porque vocês cantam um hino aí, que pode ter tudo, só não pode faltar a presença dele. Na festa ele não pode faltar, porque se ele faltar, a festa está incompleta. Então Jesus está aqui nessa noite, ele está. Você pode adorá-lo pela sua presença no nosso meio, então adore ele, porque ele está nessa casa. Aleluia! Meu Deus! A Bíblia então vai dizer que Maria chega e saúda a Isabel. A saudação de Isabel a Maria e de Maria a Isabel já muda o ambiente da casa. E quando Maria saúda a Isabel, Maria então vai compor um hino ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Meu Deus! Pensa numa mulher que sabia escrever, ou uma mulher que sabia compor. Um dos cânticos mais belos da Bíblia. Mais belos da Bíblia. Esse cântico já perdura mais de 2024 anos. Porque aqueles mais experientes como eu aqui já ouviram nós cantarmos lá atrás. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Esse cântico quem fez foi Maria, há mais de 2024 anos, e até hoje a gente canta ele. Sabe por quê? Maria não canta para expor que ela sabe, Maria não canta para mostrar que ela é melhor, Maria não canta para mostrar que ela conhece de alguma coisa. Maria canta para adorar. Há uma diferença em quem canta, porque tem um ditado aí fora que diz que quem canta os males espanta. Spurgeon vai dizer que quem canta atrai a presença de Deus para si. Aleluia. Há uma diferença. Quem canta os males espanta, quem adora atrai a presença de Deus para si. Quer sentir a presença de Deus aqui neste lugar? Louve ao Senhor então, agradeça ao Senhor, porque muitas vezes a gente vem para um congresso como esse, tentando avaliar quem vai cantar e quem vai pregar, como dizendo, olha, se a pregação for boa, eu adoro, se o cantor cantar bem, eu dou glória. Você está perdendo tempo.
com o uniforme das irmãs aqui, que eu perguntei ao pastor, os presidentes, pastor Ivan, pastor, cada cor dessas blusas aí, desse vestido, é uma congregação que está aqui, porque eu não sei se é proposital, mas parece que é um rosa diferente do outro, há umas cores diferentes, tudo tem o mesmo tom. Eu disse, cada conjunto fez, e cada congregação fez um tom diferente do rosa. Eu disse, não, eu falei assim, não sei, mas não tem nada aqui específico, não. Mas certo é que ficou muito bonito, mas tem gente que vem para um culto desse e começa a dizer, eu quero ver como é que ficou o uniforme, eu não gostei dessa cor, eu não gostei desse modelo está muito antiquado. Não, a gente não vem para escolher o que a gente gosta, a gente vem para oferecer o melhor que a gente tem, a melhor adoração, o melhor louvor, é tributar a Ele a honra e a glória que pertence somente a Ele. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Maria não está preocupada com aquilo que as pessoas vão olhar para o seu cântico, mas Maria está começando agora a adorar o Senhor. E qual é, pastor? O cântico de Maria é tão extraordinário. Maria divide o seu cântico em 3 estrofes, e é sobre elas que eu quero falar. Primeiro, olha o que diz Maria no seu cântico. Ela diz assim, versículo de número 46 ao verso 50. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez coisas grandes o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. No primeiro cântico que Maria está cantando, na primeira estrofe, olha para cá, Maria enaltece a misericórdia de Deus. Olha o que ela está dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a baixeza da sua serva. Ele está dizendo, olha, se não fosse a misericórdia dele, se não fosse Ele sobre a minha vida. Tem muita gente achando que é alguma coisa, porque tem um diploma, porque carrega um canudo debaixo do braço, porque é o mais antigo do campo, foi o primeiro crente. Não, nós só estamos aqui por causa da misericórdia. Se não fosse a misericórdia, eu e você éramos perdidos. Eu estava sentenciado à morte aos 16 anos, mas a misericórdia dele nos alcança, a misericórdia dele te alcançou, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Maria faz um cântico ao Senhor, enaltecendo ou exaltando a sua onipotência. Olha o que ela diz no verso de número 51 a 53. Olha o que ela está dizendo, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos do pensamento dos seus corações, depôs dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Sabe o que Maria está dizendo? Eu enalteço a onipotência de Deus. Ela está dizendo, não há ninguém mais poderoso do que Ele. Não há ninguém mais poderoso do que esse Deus. Ele pegou os pobres e encheu eles de bens, pegou os famintos e encheu eles de bem, pegou os ricos e depôs eles dos tronos, humilhou os humildes, aliás, humilhou aqueles que havia exaltado, porque a Bíblia vai dizer que os humildes, aquele que humilha, o Senhor exalta. A Bíblia diz que do monturo Deus ergue o necessitado. Maria está dizendo, eu louvo a Ele, porque a sua onipotência é maior do que todas as coisas. É o poder de Deus que faz você estar aqui nessa noite. É por causa do poder desse Deus que nós estamos reunidos aqui. É por causa do poder desse Deus que você pode adorá-lo, abrir a boca e exclamar glórias ao nome dele. Deus é tão poderoso, irmãos, que eu gosto muito do salmista escrever no Salmo 139. Se você puder me ajudar, só um retorno, que a voz já está embora, só um retorno. Salmo 139. Eu gosto muito do salmista, porque no Salmo 139 o salmista apresenta a onipotência de Deus. O salmista começa a dizer no Salmo 139 assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces.
O salmista inicia o Salmo 139 utilizando dois verbos, porém o salmista não conjuga os verbos que ele inicia o Salmo 139 no mesmo tempo que deveria ser conjugado. O salmista começa assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Seria muito mais fácil o salmista dizer assim: Senhor, tu me sondas, presente, e o Senhor me conhece, presente. Mas não, o salmista começa: Senhor, tu me sondaste, pretérito do imperfeito, que significa passado. O salmista começa assim: Senhor, tu me sondastes e tu me conheces. Percebe? Ele conjuga dois verbos em tempos diferentes. Um no pretérito do imperfeito, que é passado, e o outro no presente. Pastor, o que isso tem a ver? Porque quando ele vai chegar no Salmo 139, o verso 14, ele vai fazer questão de apresentar, porque os dois verbos estão conjugados em tempos diferentes. Porque ele começa assim: Senhor, tu me sondastes, passado. E quando ele chega no verso 14 diante, ele vai dizer assim: Senhor, o meu corpo estava ainda informe. Ele está dizendo: o meu corpo ainda estava informe e o Senhor já me via lá. É por isso que ele começa dizendo: tu me sondastes. Porque se ele dissesse assim, tu me sondas, o corpo já deveria estar formado. Mas ele está dizendo assim: Senhor, tu me sondastes. Porque lá ele vai dizer: eu ainda não tinha nem forma de nada. Ele está dizendo: o espermatozoide e o óvulo ainda não tinha tido a conjunção, mas o Senhor já me via lá. E ele continua dizendo assim: em seu livro todos os meus dias já estavam escritos, sem que nenhum deles é justiça. Ei, Deus, não é obra do acaso, não é fruto do acaso. O Senhor já te via antes de você nascer. O Senhor já te conhecia antes de você ser gerado. O Senhor já te entendia. O Senhor já te compreendia. E o Senhor te conhece tanto que o profeta Isaías vai dizer: Ele me chama pelo nome e põe em mim o meu sobrenome. Diz o profeta Isaías. Ele te conhece nessa noite. É o Deus onipotente que está nesse lugar. É o Deus onipotente. Adore esse Deus, adore. Adore esse Deus, adore. Adore, adore. Ele é o Deus que te conhece, adore. Aleluia. Ele vai dizer: o Senhor agora me conhece. Primeiro ele diz: tu me sondaste, passado, eu não era nada, o Senhor já sabia quem eu era. Aí ele conjuga o verbo: tu me sondastes e tu me conheces. Porque ele vai dizer: no seu livro está escrito, então o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. Ei, irmãos, é inadmissível a gente vir para a casa de Deus e não sentir nada na casa do Senhor. É impossível você entrar numa festa como essa e dizer assim: olha, eu não senti nada, eu perdi tempo, gastei dinheiro fazendo uniforme. Não, porque se você esperar de mim alguma coisa, você vai decepcionar mesmo. Se você esperar da cantora, vai decepcionar mesmo. Mas eu não venho aqui porque ela é crente, porque o ministério é crente, não. Eu venho aqui porque Deus é poderoso e Ele merece o meu louvor, Ele merece a minha adoração, Ele merece a minha gratidão. Ele é onipotente. E Maria está dizendo: eu enalteço a onipotência desse Deus. Terceiro, a gente está meio fim da mensagem. Terceiro, Maria exalta a fidelidade de Deus para com Israel. Ela exalta a fidelidade. Primeiro, ela exalta a misericórdia. Ele não desce. Eu não era nada, a sua misericórdia me alcançou. Segundo, ela exalta a onipotência. O Senhor pega os humildes e coloca eles e abate eles em lugares pequenos. Agora Maria, ela exalta a fidelidade de Deus no seu cantar. E ela diz assim, no verso 54 e 56, olha como é que ela exalta a fidelidade de Deus.
auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Ela está dizendo, é a fidelidade dele que fez com que eu fosse a geradora do seu filho. Ela está dizendo, é porque ele é fiel naquilo que promete. Ela está dizendo, é porque ele não falha naquilo que ele diz, é porque ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele prometeu. Alguém já entendeu isso? Essa mensagem é para você. Ele é fiel para com a sua vida. Se ele disse que vai fazer, pode descansar. A fidelidade permanece de pé. Deus não é homem ou filho do homem para que minta e nem se arrepende daquilo que ele prometeu. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Vai salvar a casa, vai salvar a casa. Vai salvar o esposo, vai salvar o esposo. Vai salvar os filhos, vai salvar os filhos. Vai te levantar como profeta, vai te levantar. Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Escute, não vou dizer isso para te mover, te comover, não. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que talvez chegou a essa casa, pastor, todo pregador fala isso. Não, eu estou dizendo de alguém específico que chegou nessa casa achando que Deus não ia fazer. As lutas estão grandes, as dificuldades estão tremendas, e você está questionando com Deus, Senhor, será? Não será, não. Deus não vai te deixar desamparado, desamparada. Esse Deus que é fiel nas suas promessas, Ele permanece cuidando de você a cada detalhe. Ele continuará cuidando da sua história, mesmo que aqueles que olham para você dizem, não vai dar, não tem jeito. A fidelidade dele permanece de pé. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Poderoso Rei. Aleluia. Glória. Aleluia. A presença desse Espírito Santo aqui. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Acalma, filha. Aquieta, filha. Estou no controle. A minha fidelidade não está de pé com a tua vida. Se a verdade que eu pego nessa noite, Espírito Santo, começa a renovar 2, 3 aqui nessa noite. Se a verdade que eu pego, começa a colocar línguas espirituais em quem tem promessa nessa noite. Se a verdade que eu pego, começa a trazer línguas espirituais às nossas vidas nessa noite. Enche aquele que acredita, enche aquele que está cheio e precisa transbordar nessa noite. Eu já ouço barulho de glória. Eu ouço barulho de línguas espirituais. É o Espírito Santo dizendo, a minha fidelidade está de pé. Quem está comigo nessa noite agora, Senhor? Quem vem comigo adorar, então adora o Senhor. Fala mistérios nessa noite. Fala mistérios. Não olhe para quem está no seu lado. Fala mistérios com Ele. Seja cheio, cheio da glória, cheio da graça, da liberdade. É final de congresso. A fidelidade dele está de pé sobre a tua vida. Então adora Ele. Você pode adorar também, pode. É só começar a falar em mistérios com Ele. É só encher essa casa de glória. É mandar glória para cima que a glória desce. É mandar aleluia que desce glória. Enche a casa de glória. Você quer falar entre nós essa noite?
Não deixa esse prêmio pagar, não deixa essa glória pagar. Maria reconhece que Deus está no controle da história. É por isso que ela louva. Ela está dizendo em nome. Eu vou parar, coloque de pé, por favor. Paraba, como você de pé. Eu só vou citar as lições que nós devemos chegar. Não deixa esse prêmio pagar.